Um amigo meu, que quando eu comecei a fazer o filme, ele falou isso e eu achei perfeito. Ele não era uma pessoa nem de direita nem de esquerda, ele era uma pessoa de direito, né? Então, assim, ele era capaz de ir contra as opiniões pessoais dele em nome de defender a lei. Ele é admirado por causa da intransigência dele em relação aos princípios. Ele os seguia de maneira fiel. E aí eu fiquei pensando que aqueles que ele defendeu, aqueles para quem ele prestou esse serviço, precisavam do Sobral Pinto pacote completo. Ele tinha que ser aquele sujeito intransigente e absolutamente ferrenho nos seus princípios para poder cumprir o papel que ele cumpriu. Conhecer o meu avô mesmo, eu só conheci quando eu fiz esse filme. O filme que eu fiz sobre ele. Meu avô foi uma figura muito atuante, muito importante na história do Brasil, mas que é muito pouco lembrada, né? Acho até que ele começou a ser um pouco mais lembrado agora, depois que a gente fez o filme e tal, e aí, enfim, eu comecei a ver, né, pessoas falando espontaneamente sobre ele no jornal, lembrando de datas, etc e tal. Mas ele estava bastante esquecido, né? E foi uma figura muito importante em toda a história política do Brasil, desde, né, dos anos 20, dos anos 30, Getúlio Vargas, etc., né, até, obviamente, durante a nossa recente ditadura militar. O Sobral tem que ser uma figura renovada na memória brasileira, especialmente nesse período que nós estamos vivendo, né, onde há uma espécie de suspeita de que no país ninguém é honesto, alguma coisa desse tipo. Isso não é verdade. Está faltando uma figura como Sobral. E essa figura está esquecida. A gente precisa de modelos, a gente precisa saber que é possível você ser uma pessoa ética, uma pessoa correta, uma pessoa de coragem. Cheguei aqui no dia 18 de julho de 1961. Agora no Albamar, não é? Entrei em 63. Na época de Franco era obrigado a servir no exército. Então ia ficar 3 anos ganhando aquele soldo filho pequeno. Né? Aí optei melhor vir para o Brasil. Eu estava na década de 60 e 70. Vinha muito aqui. Meu pai nasceu dia 5 de novembro de 1893, Barbacena. Meus bisavós chamavam-se Príamo e Idalina, né? Enfim, o Príamo era um agente ferroviário, né? E Idalina era uma dona de casa, né? E tiveram 3 filhos, pelo menos os 3 que sobreviveram, porque acho que ele teve um irmão que morreu, mas enfim, tiveram 3 filhos. E o meu avô era mais novo, né? Era o caçula. Ele tinha muita admiração pela minha avó. Aliás, a minha irmã mais velha tem o mesmo nome da minha avó, Idalina. Ele falava que ela, ao contrário das mulheres da época, pelo menos, né? Ela tinha um espírito público muito forte. Ele era um menino ainda, devia ter, sei lá, uns 9, 10 anos, em Minas ainda. Ele presenciou uma cena
que o revoltou profundamente, que foi 2 policiais batendo numa pessoa que eles tinham acabado de prender, né? Estavam passando pela rua arrastando esse rapaz e batendo nele, etc. E ele viu isso acontecer no quintal da casa dele, ele estava com a mãe. E aí ele foi indignado, começou a berrar com os policiais para que parassem de bater naquela pessoa. E assim, é engraçado porque ele era uma criança, certamente ainda não tinha noções de direito, etc. Mas assim, acho que ele entendeu desde sempre que qualquer ser humano tem o seu direito. E a mãe dele estava junto. E a mãe dele se indignou junto, entendeu? Então eu acho que esses pais tiveram uma influência muito grande, sabe, no caminho que ele seguiu. Os 2 eram muito religiosos, né? E passaram, né, toda essa questão religiosa um pouco misturada com política, né? Porque ele nasceu numa época bastante efervescente politicamente, né? Na época logo depois da proclamação da República. O que regeu a vida do meu pai foi a religião católica. Ele era um católico convicto, ele se regia pelos princípios da Igreja Católica e que faziam sentido para ele. Isso eu acho que foi toda a força que ele teve a vida toda foi relativo à religião católica. E um senso de justiça, uma coisa assim extremamente presente 24 horas por dia. Eu diria que a mola mestra de tudo que ele fez é a fé religiosa e a convicção dele como católico. Em segundo lugar, existe a convicção como advogado, que eu diria que é uma das mais nobres, eu diria que o alicerce da carreira de advogado. É a ideia que absolutamente qualquer pessoa tem direito à defesa, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a ideia de que a autoridade pública, o braço do Estado, não pode abusar dos direitos daqueles que estão sob sua custódia. Defendia preso político, não cobrava. Defendia amigo, não cobrava. Por aí ia, né? E cobrava sim, quando defendia, sei lá, um grande cliente, numa situação qualquer de uma situação mais comercial, enfim, né? Porque de resto ele realmente não era movido a dinheiro, né? E lá na Insight de Comunicação a gente percebeu que não havia nenhuma biografia sobre esse personagem tão importante que teve uma vida durante 70 anos atuando, seja no campo jurídico, seja como defensor, né, de grandes causas públicas, um católico tradicional. Ele escrevia muito para jornal, ele era um grande escritor de cartas, né? Especialmente cartas reclamando, chamando a atenção. Ele podia mandar uma carta desde, sei lá, para o síndico do prédio, de onde funcionava o escritório dele, até o presidente da República. Ele não queria saber, ele mandava as cartas. E às vezes ele, na verdade com frequência, ele publicava essas cartas no jornal. Muito cedo ele foi ser procurador criminal da República. O Sobral ele ficou famoso como um advogado de defesa, mas no início da carreira dele ele foi procurador criminal e um procurador criminal extremamente violento. Violento no sentido de atuar de maneira muito enfática no seu papel. Aliás, ênfase era que nunca faltou na carreira do Sobral. Ele era enfático até, sei lá, botando pijama, alguma coisa desse tipo. E ele vai lutar com muita veemência contra o movimento tenentista, né, que era algo que era um problema grave na época do governo do Arthur Bernardes. Ele vai atuar com muita ênfase contra imigrantes no Brasil, especialmente imigrantes acusados de serem comunistas, né? Ele era um anticomunista ferrenho. Ele era aquele anticomunista que, se houvesse anticomunista de carteirinha, ele teria a inscrição número 1, né? E, ao mesmo tempo, foi um grande defensor de réus comunistas. Ele defendeu muitos comunistas, né? E ficou notório como advogado que defendia comunistas, etc. E ele chegou a escrever um livro, né?
que se chama Por que Defendo os Comunistas? Porque ele foi, se você pegar a ficha dele, no DOPS, né, ele era taxado de comunista, etc. E ele era anticomunista, né? Até porque, né, tinha essa coisa, comunismo é ateu, e ele era católico, etc. Então existia uma coisa básica ali. Uma pessoa que admirava o Sobral, se dirigindo a ele para agradá-lo, disse: Doutor Sobral, o senhor merece minha admiração, porque apesar de ser um grande católico, o senhor defendeu os comunistas. Aí o Sobral, do jeito dele, muito realista e muito despachado, até um pouco assim, como é que eu diria, um pouco duro, o Sobral disse, o rapaz era mais moço que ele, claro, não tinha ninguém mais velho do que o Sobral junto: meu filho, apesar de ser católico, não, porque eu sou católico, é que eu defendi esses comunistas. O episódio que ficou famoso foi a defesa que ele fez do capitão Luiz Carlos Prestes. O Prestes preso na Polícia Especial, junto com o amigo dele, Harry Berger. O Harry Berger estava em situação muito pior do que o Prestes. Enquanto o Prestes estava isolado e proibido de qualquer policial, de qualquer um dirigir a palavra a ele, ainda que simplesmente para dizer bom dia, e não tinha acesso a nada, a um papel, a um lápis, a um livro, ele era isolado, como se fosse um homem, um objeto no meio do mundo. Mas o Harry Berger, colega dele, estava em situação muito pior. O Harry Berger enfiaram no socavão de uma escada da Polícia Especial. Que depois de ter ficado 9, 10 meses dentro de uma solitária, finalmente teve, pela legislação brasileira, ele tinha que ter um advogado. Foi designado, sendo um católico praticante, um beato quase de sacristia. Luiz Carlos Prestes preso por Getúlio, né? E Luiz Carlos Prestes não queria aceitar a defesa dele, né? Principalmente, imagina, um cara católico, etc. Não tinha nada a ver com ele, né? O Sobral foi ganhando a confiança dele. O capitão Prestes acaba aceitando, mas foi difícil, mas o Sobral acaba convencendo de fazer a defesa dele e faz uma defesa histórica. Durante um tempo, o Sobral era o único interlocutor, né, que o Prestes tinha na prisão, né? Então, e aí eles começaram a desenvolver uma amizade a partir disso aí. Eles foram amigos até morrer. Eles viveram muito, os dois. Da Olga Benário, que era alemã, judia alemã, e membro do Partido Comunista, que tinha sido mandada para cá, para o Brasil, pela Internacional Comunista da União Soviética, na época, para ser a guarda-costas do Prestes. Eles estavam escondidos, eles acabaram estabelecendo um romance, e ela ficou grávida dele. E mesmo grávida, ela foi mandada de volta para a Alemanha, como cidadã alemã, deportada pelo governo brasileiro. Grávida de um cidadão brasileiro, numa época que as pessoas sabiam o que aconteceria com a Olga como judia e comunista na Alemanha. Então, a Olga é mandada para um presídio na Alemanha, administrado pela Gestapo. Entregue aos nazistas, pelos homens nazistas do próprio Getúlio, entregue, grávida. A menina nasceu em campo de concentração, que é a Anitta. E os parentes do Prestes, a mãe e a irmã dele, que estavam no exílio em Paris, mandam uma carta ao Dr. Sobral Pinto, contratando-o como advogado, para que ele pudesse providenciar, a Anitta havia nascido no presídio, a transferência da Anitta para o Brasil, para ela não ficar no orfanato na Alemanha nazista. Aí a Gestapo, né, e aí não é fantasia de filme, é a Gestapo mesmo, né, ela fez pouco dos brasileiros, dizendo: cadê a certidão de casamento? Porque o Prestes e a Olga jamais haviam casado. Aí, olha, esses brasileiros são atrasados, são débeis mentais, são completamente idiotas, então nós vamos enrolá-los com a burocracia. Ora, não sabiam nada do Brasil, o Brasil é espetacular em burocracia, o Brasil adora um carimbo, adora uma firma reconhecida, adora uma cópia em 3 vias, e conseguiu, né, obrou sucesso em salvar a Anitta Prestes, que acabou sendo levada para Paris para viver com a avó e com a tia.
Anos depois, quando o Prestes foi solto e a Anitta finalmente veio ao Brasil, com a anistia, uma das primeiras coisas que o Prestes fez foi levar a Anitta para conhecer o Sobral e para dizer, olha, o Dr. Sobral salvou a tua vida. Visões políticas antagônicas, mas com uma profunda admiração pelo outro, né? E respeito às diferenças. O Sobral era um membro da UDN, da União Democrática Nacional. Mas diante da crise, quanto ao problema da eleição e da posse do Juscelino Kubitschek, que era uma pessoa a qual o Sobral politicamente não apoiava, o Sobral organizou uma campanha nacional pela legalidade. Então ele ficou contra os amigos dele. Ele foi contra todos os companheiros dele, né, contra o partido no qual ele votava, né, para criar a Liga pela Defesa da Legalidade e defender o direito de Juscelino de ser candidato. Né, porque o que ele tinha, principalmente, era essa noção de que nós devemos proteger as instituições e a Constituição e as leis, senão nada vai andar para lugar nenhum. Né? E Juscelino ficou muito grato. Né? E aí, quando ele foi eleito, aí convidou o Sobral para ser ministro do Supremo. E o Sobral ficou indignado, de jeito nenhum, não vou aceitar, imagina, tudo que eu fiz foi para defender a lei e a Constituição, não foi para receber favores. Ele fez uma campanha brutal contra o João Goulart e tudo aquilo que o governo do João Goulart representava. E ele chegou a entender que, como o governo estava violando a Constituição, ele deveria ser deposto. Dentro dessa visão legalista dele, né, ele apoiou o golpe no sentido de fazer uma intervenção, né, num governo que estava desrespeitando a Constituição para restaurar, né, o respeito à Constituição. Só que não bastou, né, nem um dia, né, nenhuma semana para ele, não precisou, né, nem de um dia, nenhuma semana para ele perceber que não era nada disso, na verdade, que os militares estavam planejando. Ele, uns 10 dias depois, ele já está se opondo ao golpe. O advogado Modesto da Silveira, ele conta uma passagem que com o golpe, os tanques na rua, aquela coisa toda, e com as pessoas já começando a ser presas, ele vai até a sede do DOPS, que era ali na Rua da Relação, ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, e ele fica do outro lado da rua, ele não vai até o prédio, porque tinha medo de ser preso também, e ele encontra o Sobral, já assuntando a sentinela, perguntando por pessoas que tinham sido presas. E no dia 1º de abril de 64, quando eu cheguei ao escritório, depois do almoço, já encontrei pessoas desesperadas pedindo socorro. Mães, esposas, famílias pedindo socorro para o parente, o filho, o estudante ou o líder sindical que havia desaparecido. E como os indícios eram todos de perseguição política, eu não tive dúvida. Eu fui a única delegacia especializada em prisão política ou perseguição política, que é mais conhecida, que era o DOPS. Eu sugiro que você não vá lá agora, não. Você aguarda um pouco, prepara as petições, prepara os pedidos de habeas corpus dos seus clientes. E aí, cada um de nós seguiu para o seu escritório. Coincidentemente, o meu escritório era o primeiro prédio da Rua Debré, número 23, e o dele era o último prédio da Rua 69, da mesma Rua Debré. Quer dizer, o Sobral aconselhando, com a experiência dele já de uma ditadura anterior, como ele deveria proceder. Isso aí no dia que o golpe aconteceu. Ele já estava na rua de paletó, colete, gravata, chapéu e guarda-chuva, já assuntando a sentinela do DOPS, querendo saber, né, onde é que as pessoas estão presas. Ele comanda a defesa desses chineses que foram presos de uma forma absurda logo depois do golpe de 64. Eram os chineses que estavam aqui numa missão cultural e foram confundidos como, né, infiltrados, defendendo o maoísmo. Ele ganha a causa e eles resolveram pagar
ao Dr. Sobral, lá na Rua Debré 79, ficou guardado dentro de uma caixa de papelão no alto do armário, que ainda existe, ainda está lá, esse armário, e o dinheiro ficou lá. É claro que com o tempo, o dinheiro com a inflação brasileira, ele virou pó. Com a publicação do AI-5, muitas pessoas foram presas. Foram presos jornalistas, foram presos artistas, foram presos vários advogados, muitas pessoas de renome foram presas. E o Sobral, naquela semana, ele tinha em 2 oportunidades, em sessões públicas, espinafrado o governo. Como se disse na época, dito cobras e lagartos sobre o governo. Primeiro ele espinafrou o governo em Recife, depois ele espinafrou o governo em Brasília. Aí ele estava em Goiânia, no hotel, para comparecer a uma cerimônia de formatura da Faculdade de Direito de lá, que ele seria o paraninfo, então ele discursaria. Antes da cerimônia, o diretor da faculdade o procurou no hotel para dizer: doutor Sobral, eu fiquei sabendo que o senhor vai ser preso, então eu sugiro que o senhor não apareça na cerimônia e o senhor dê no pé de Goiânia imediatamente. Aí o Sobral: eu não vou dar no pé de lugar nenhum, eu fui convidado para ser paraninfo da formatura e vou na formatura, não quero saber. Aí tá bem. Tempos depois, bate a porta, era um major do Exército, acompanhado de 3 policiais, dando ordem de prisão ao Sobral. Aí o Sobral: olha aqui, eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor não pode me prender não, porque eu não cometi crime nenhum. E o senhor é subordinado ao Marechal Costa e Silva, eu não. Então o senhor fique sabendo que eu vou resistir à prisão. Se o senhor quiser me levar preso, o senhor vai ter que me arrastar. Olha, o Sobral estava de pijama e de chinelo. Então, mas doutor Sobral, se a gente arrastar o senhor, nós vamos machucar o senhor. Não interessa, eu não vou colaborar com a minha prisão. Então arrastaram o Sobral pelo corredor do hotel até o elevador, arrastaram o Sobral para dentro do elevador, depois arrastaram ele pelo lobby do hotel e ele lá resistindo à prisão, não colaborando, e arrastaram ele para dentro do carro, levaram ele preso para um quartel em Brasília. O militar começou a querer convencê-lo de que a ditadura era boa, que estava fazendo o bem do Brasil, que estava fazendo um governo, uma república brasileira. O coronel do quartel resolveu dar uma palestra sobre o Brasil para os presos, e você pode imaginar o Sobral assistindo uma palestra sobre o Brasil. Aí, uma determinada hora, o coronel diz o seguinte: o Brasil precisou desse governo porque nós vamos organizar no Brasil a democracia brasileira. Né? E o doutor Sobral disse: a brasileira que eu conheço, general, é perua brasileira, peru com farofa, não é isso que vocês estão fazendo, não. Aí o Sobral: espera um minuto, tenha paciência. Democracia é algo universal. A brasileira, só o peru a brasileira. Mais ou menos essa frase, que é também um dos ícones da biografia do doutor Sobral, preso aqui perto de Brasília, por conta da sua rebeldia contra toda forma de opressão e de coisa que fosse antidemocrática. Quando nós soubemos dessa prisão, eu era o presidente, toda a diretoria nos reunimos. Então, o que fazer? Habeas corpus. Ele não aceitava habeas corpus, porque, dizia ele, eu não estou preso por ter cometido qualquer ato ilícito, qualquer ilegalidade. O que fazer mais? Seria a custódia da ordem. Então vamos dar a custódia da ordem. No primeiro dia deu-se uma cena muito assim, estrepitosa, porque o coronel sentou-se de um lado e Sobral Pinto do outro. Ele chegou: não aceito. Se o senhor quiser me ouvir, fique de lado, porque eu não sou prisioneiro. É também posta uma bomba. Uma bomba dentro do escritório dele. E qualquer pessoa normal, todo mundo, se tem uma ameaça, um prédio evacuado, você vai embora. E o doutor Sobral, ele simplesmente
Se recusou. Ele se recusou a sair, fica lá dentro e diz que não vai sair, não vai. Ou seja, mantém o princípio dele de não aceitar aquele regime autoritário que já estava no fim, mas estava ainda assassinando e matando inocentes. E nesse mesmo período, o Sobral, ele vira uma figura pública muito conhecida, a ponto de acontecer com frequência o seguinte: ele ia num restaurante ou ia num bar tomar um cafezinho, ele era reconhecido, as pessoas paravam o que estavam fazendo para aplaudi-lo, né? Tal o reconhecimento que ele passou a ter. Então, nesses períodos autoritários em que o Estado abusa, o Sobral tinha o cuidado não apenas de tentar provar a inocência dos seus clientes, né, como também visitá-los periodicamente na prisão, com o objetivo de se certificar se eles estavam sendo bem tratados, se eles estavam sofrendo abusos. E caso isso fosse constatado, ele imediatamente disparava cartas para o ministro da Justiça, para o presidente da República, para a imprensa, para o presidente da OAB, para o bispo, para o pai de santo, para quem quer que fosse, denunciando a situação. O que, no meu modo de ver, a partir da pesquisa feita, eu consegui constatar que o Sobral Pinto, devido a esse cuidado, ele salvou vidas. O famoso comício das diretas já, no Rio de Janeiro, né? Eu estava lá, e quando chamaram o doutor Sobral logo no início do comício para falar, o doutor Sobral chegou e foi logo ovacionado por quase 1 milhão de pessoas que estavam naquele comício. Imagina, 1 milhão de pessoas, tinha todo mundo cantando para tudo que eu tenho canto, falando milhares de coisas, gritos de guerra, tudo que você possa imaginar. E ele sobe aquele velhinho lá, né, 90 anos, tá? E pede silêncio. Silêncio, silêncio para que eu possa falar. Aí, de repente, as pessoas começam a fazer silêncio. Ele, quando começou a falar, o que é que ele disse? Todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Não disse mais nada. E aí ele vai e cita o artigo 1º da Constituição Federal, a coisa mais simples do mundo, né? A mais óbvia do mundo, né? Que é todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido.